Muita gente está descobrindo que o PT mentiu nas eleições presidenciais. Aquilo que prometeu lá na campanha não está cumprindo em nada agora. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Já virou piada essa questão da picanha que o Lula prometeu, da passagem aérea de R$ 200, o grande slogan União e Reconstrução, onde o Brasil está sendo destruído e não há união nenhuma, muito pelo contrário, o que existe é um discurso de ódio, um discurso de separação, um discurso de demonização daqueles que não pensam com o partido, com o PT. Isso nos mostra algo que não é uma peculiaridade do PT ou da esquerda brasileira, mas é uma peculiaridade do pensamento de esquerda como um todo, que é a dissimulação, que é a mentira. Isto é regra. Todo esquerdista sabe disso. Para que ele possa tomar o poder, ele precisa primeiro iludir, ele precisa mentir com narrativas. Ele precisa fazer isso para ter o apoio máximo do maior número de nações possível. Ele precisa ter o apoio de certa parcela popular, ele precisa ter o apoio de determinadas lideranças da nação. Portanto, para isto, ele mente. Ele descaradamente falta com a verdade, dissimulando para depois, ao assumir o poder, de fato, soltar as suas garras e trazer sofrimento, dor, trazer destruição, corrupção, e é o que nós temos, inclusive, visto na própria história do Brasil. E veja que eu gostaria de trazer aqui um exemplo que eu acho muito interessante, que está nesse livro aqui, Manual Politicamente Incorreto do Comunismo, do Paul Kengor. Eu gostaria, inclusive, de recomendar a leitura desse livro. É um livro muito interessante, onde o autor ele traz aqui fatos baseados em fontes. Então ele não traz narrativas, mas ele fala, afirma e ele demonstra a fonte, tendo o equilíbrio do argumento. Então eu recomendo que você faça a leitura deste livro. E veja só que interessante o que ele diz aqui na página 159 com relação ao discurso de Fidel Castro. Isso mesmo, preste atenção no que ele vai dizer. Na verdade, ele traz aqui uma reportagem da revista do jornal New York Times. E nessa reportagem temos uma entrevista que foi feita com Fidel Castro, e o nome aqui do repórter, enfim, é Matthews. Eu não sei aqui se eu consigo ver aqui o primeiro nome dele, Herbert Matthews, e ele entrevistando o Fidel Castro. Ele chega um momento da entrevista que ele faz a seguinte pergunta. Perguntei ao senhor Castro sobre esse assunto. Que assunto? Sobre a questão de se realmente ele iria implantar o comunismo, se ele seria inimigo do capitalismo, inimigo das nações livres e tal. Veja a declaração de Fidel Castro. Você pode ter certeza de que não temos nenhuma antipatia pelos Estados Unidos e pelo povo americano. Sobretudo, nós estamos a lutar por uma Cuba democrática e pelo fim da ditadura. Nós não somos antimilitares. Por isso deixamos que os soldados presos fossem embora. Não há ódio ao exército como tal, pois sabemos que os homens são bons e igualmente o são muitos dos oficiais. Porque os soldados deveriam morrer por causa de Batista por $72 por mês. Quando vencermos, daremos a eles $100 por mês e eles servirão a uma Cuba livre e democrática. Por que isso daqui é uma mentira deslavada? Primeiro, porque tempos depois, Fidel Castro, mancomunado a Che Guevara, tentaram explodir os Estados Unidos com a chamada crise dos torpedos nucleares que seriam implantados em Cuba. Isso criou uma situação tão difícil que a própria União Soviética, à época, recuou, porque viu a loucura de Fidel Castro de destruir milhões de norte-americanos. Nós temos também o chamado expurgo. Expurgo é quando Fidel Castro, junto com Che Guevara, mata a cúpula do exército, mata soldados, ele coloca no paredão e
Centenas e centenas de pessoas são mortas, inclusive pertencentes ao próprio exército. E ele fala aqui que luta contra o que ele chama de ditadura, e ele é a favor da democracia. Bem, eu preciso falar alguma coisa? Um país cuja ditadura é familiar, nós temos a ele, depois o irmão dele, e por fim, quando ambos saem do poder, pela morte e pelo abandono, aí sim você tem a nomeação daqueles que são de sua inteira confiança. Veja que Fidel Castro, ele mentiu assim descaradamente para assumir o poder. E o que é mais triste é que o New York Times coloca esta reportagem mostrando que ele é o paladino da justiça, que ele é o democrático, inclusive o anticomunista. Exatamente, foi isso que você ouviu. Veja só o que Matthews ele escreve. Ele diz assim: o programa é vago, se referindo obviamente ao projeto de Fidel Castro, e está expresso em considerações gerais, mas equivale a um novo acordo para Cuba radical, democrático e por isso anticomunista. O verdadeiro cerne de sua força é o fato de estar lutando contra a ditadura militar do presidente Batista. Isso foi o que escreveu Matthews no New York Times. Foi a impressão que ele teve do regime que Fidel Castro desejava implantar em Cuba. Agora vejam uma outra declaração de Fidel Castro. Vejam que coisa estapafúrdia. Veja só. Essa afirmação, segundo o Paul Kengor, aconteceu no Meet the Press da NBC, no dia 19 de abril de 1959. E veja só, Castro garantiu novamente aos cubanos, aos americanos e às pessoas de todos os lugares que a democracia era o seu ideal para Cuba, onde eleições aconteceriam em breve. E abre aspas para a fala de Fidel Castro: a democracia é o meu ideal, de verdade. Eu não sou um comunista. Eu não estou de acordo com o comunista. Para mim não há dúvidas quanto a escolher entre a democracia e o comunismo. É para rir ou para chorar? Estas são afirmações de Fidel Castro. E veja, ele está mentindo. Mas isso é uma característica apenas do Fidel Castro? Não. Isso foi uma característica de Mao Tse-tung. Esse livro também traz reportagens que são feitas por Mao Tse-tung, quando Mao Tse-tung se coloca como um democrata, como uma pessoa que preza pela democracia. Por isso que eu indico a leitura deste livro. Não, em absoluto. Foi a dissimulação da esquerda para tomar o poder. Quando ele toma o poder, ele tem um regime, mas de longe muito mais brutal do que o regime de Batista. Ele mata, esfola, persegue, ele destrói em nome do seu legado político, em nome da sua visão política. Por isso, meus caros, não podemos confiar na esquerda de forma nenhuma. Ela mente, ela dissimula. Deixe-me agora dar um outro exemplo contrário a isso. Nós tivemos eleições recentemente na Argentina com Javier Milei. Javier Milei, ele disse o que iria fazer no governo argentino. Quando ele assume, ele já começa a aplicar aquilo que prometera. Eu até acredito que ele deveria aguardar um pouquinho mais para ali perceber o Congresso, de que maneira ele poderia ter o apoio de deputados e enfim, do Congresso como um todo, mas não, ele veio e disse: eu vou fazer o que eu prometi. Tanto que se o Congresso votar contra, ele vai, obviamente, fazer um plebiscito, ele vai trazer a votação para que o povo diga se é isso que quer mesmo ou não, uma vez que ele foi eleito com estas promessas que ele está cumprindo. Muito diferente do PT. O PT prometeu tanto, mas está simplesmente destruindo, envergonhando e alinhando o Brasil com nações espúrias, nações assassinas, com nações cujo regime é autoritário, são regimes autocráticos, são regimes violentos, são ditaduras. Este é o Brasil de hoje, que não foi o Brasil prometido na campanha eleitoral. Por isso, eu repito, nós teremos eleições municipais. Abra os seus olhos, dilate o seu coração e veja o que eu estou a dizer
não acredite em nada que os esquerdistas prometem para serem eleitos. É claro que também devemos incluir aí o populismo político, enfim, outras correntes, mas não vem ao caso para este vídeo. Eu quero me concentrar apenas no discurso da esquerda. Ela não cumpre o que promete, porque as suas promessas são mentiras, dissimulações para alcançar o poder. Nunca se esqueça disto. Bem, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Você que já é inscrito no canal, dá uma olhada. Você que não é inscrito, se inscreva, por favor. Por favor, compartilhe, comente, dê um like, enfim. Faça com que este canal ele possa crescer um pouquinho mais e mais pessoas elas tenham acesso a esse tipo de informação. E até a próxima.